Então, agora a gente vai ver outra função, a função C. Função C, talvez a função mais utilizada nas planilhas eletrônicas. Ela é relativamente simples. O uso dela que é mais complicado. Então, função C, 3 parâmetros. Uma condição é uma operação relacional. Então, se A maior que B, operação relacional. Se 4 é maior do que 7, ou se 7 é maior do que 4. Então, neste caso, e em todos, uma operação relacional igual, maior ou igual, menor ou igual, sempre retorna ou verdadeiro ou falso. Está chovendo hoje? Sim ou não? Concordam? Então é uma relação, uma verificação que retorna um valor. E não vai ser ao mesmo tempo verdadeira e falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Beleza? Então, dependendo desta condição ser verdadeira ou falsa, vai se fazer o segundo parâmetro, o que está ali no segundo parâmetro, se a condição for verdadeira, e vai fazer-se o terceiro parâmetro, se a condição for falsa. Então, basicamente, simples. Função C, uma condição, dependendo do resultado lógico dessa condição. Se for verdadeiro, faço o que está aqui no segundo parâmetro. Se o resultado lógico for falso, faço o que está no terceiro parâmetro. Então, função C, 3 parâmetros. E usa os operadores que a gente já viu, operadores relacionais, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual e o diferente. Maior, menor é diferente. Tranquilos? Então vamos fazer esse exercício utilizando a função C. Então, esse exercício pede para calcular a média das notas de um aluno. Se for maior ou igual a 6, vou escrever em situação aprovado. Se isso for falso, vou escrever reprovado. Então, aqui nós temos a média dos 3 trimestres de um aluno e calculamos a média. E aqui nós vamos escrever ou aprovado ou reprovado, dependendo da média ser maior ou igual a 6. Entendido? O que a gente tem que fazer? Então é isso que a gente vai fazer agora, utilizando a planilha eletrônica. A primeira coisa, vamos calcular a média. A média a gente já viu como calcula. Função média. No nosso caso, de quem até quem? De B4 até D4. Certo? Então, essa não tem graça, essa nós já fizemos. Não tem muito o que a gente falar dela. Bem simples, função média, um parâmetro, qual o intervalo de células. No nosso caso, de B4 até B4. Agora a função nova que nós
Estamos aprendendo a função C. Ali, olhando a média, o que teria que estar escrito aqui? Reprovado, concordam? Não é maior ou igual a 6. Então vamos fazer a função. Igual, toda fórmula começa com isso, igual. C. Se quem? E4 é onde está o valor da média. Concordam? For maior ou igual a 6, primeiro parâmetro, a condição. Então nós estamos verificando se o conteúdo de E4 é maior ou igual a 6. Essa é o problema, o que o exercício está pedindo. Se for maior ou igual a 6, essa é a condição. Se isso for verdadeiro, o que eu vou fazer? No segundo parâmetro, que é o que acontece quando é verdadeiro, vou escrever aprovado. Texto nas planilhas é entre aspas duplas. Então, segundo parâmetro, separado por ponto e vírgula do primeiro, vou escrever aprovado. E se for falso, o terceiro parâmetro. Terceiro parâmetro, escrever reprovado. Também, entre aspas duplas, é um texto. Oh, deu certo. Então, função C, 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, a condição. E, dependendo do valor lógico desta condição, fazemos o segundo parâmetro ou o terceiro parâmetro. O segundo parâmetro é se a condição for verdadeira. O terceiro parâmetro é se a condição é falsa. Então, temos aqui comparação. Conteúdo de E4 é maior ou igual que 6? Este resultado vai ser falso. Se é falso, vai para o terceiro parâmetro, que é escrever reprovado. Está entre aspas duplas porque é texto. Entendemos? Função C, 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, uma condição. E dependendo do resultado dessa comparação, dessa operação relacional, vamos fazer o que está no segundo parâmetro ou no terceiro parâmetro. Parâmetros entre um e outro, ponto e vírgula, nunca esquecer disso, e sempre tem o abre e fecha parênteses da função. Então a função tem o abre e o fecha parênteses. Entre os parâmetros, ponto e vírgula. Isso é regra.